tenho o prazer de receber em nossos estúdios o advogado criminalista Sanderson Moura. Existem vários temas relacionados ao judiciário brasileiro, à própria função do advogado, às lides, aos processos cíveis, penais, criminais, enfim, que abarrotam as varas em todo o estado, em todo o país. Os advogados reclamam, por exemplo, na área civil, de que lá na primeira vara, por exemplo, por conta destas paralisações, os prazos estão suspensos, não há atendimento desde abril, aí fica muito difícil para o advogado continuar o seu trabalho, dar uma satisfação para o cliente. O doutor Sanderson nos fala também das reformas nos códigos. É um assunto muito importante, porque pode mudar a cara do judiciário brasileiro, a reforma do Código Civil, do Código Penal, do Código de Processo Penal, do Código de Processo Civil. E a gente vai falar disso tudo aqui no Gazeta Entrevista. Doutor Sanderson, muito boa noite. Boa noite, Alan. Tudo bem? Tudo bem. Doutor Sanderson, eu sei que o senhor milita mais na área criminalista, o senhor é advogado criminalista, mas obviamente que houve os reclames de clientes de diversos segmentos, de advogados amigos seus, já que o senhor, por exemplo, concorre à presidência da OAB, e sabe que essa questão dos prazos suspensos atrapalham o andamento de processo e deixa os advogados de mãos atadas. O senhor tem realmente acompanhado esse processo? O que o senhor pensa disso tudo? O processo de digitalização, esses processos digitais, é um avanço da própria tecnologia. É uma realidade que nós temos que nos adaptar. Nem sempre é fácil. Às vezes a quantidade de arquivos que podemos enviar ainda é pouco nesses processos digitais. Às vezes o sistema cai, existe uma lentidão disso aí, e tudo isso pode atrapalhar a atuação do próprio advogado, que tem que dar satisfação para o cliente de problemas que não é seu, de problemas que é do Poder Judiciário. E o advogado finda sendo um anteparo, um escudo às críticas que o próprio cidadão deveria dirigir ao Poder Judiciário e não à advocacia em si. Então esses transtornos que esse processo de modernização tem causado, vem ser resolvido, vem criar outra vara aí já civil também para ir desabarrotando essas quantidades de processos, que isso é da natureza da própria democratização do Poder Judiciário, a quantidade de processos para serem julgados, e o judiciário não pode cair na morosidade e não dar uma resposta condigna ao cidadão, rápida, precisa, célere, econômica, que o cidadão precisa para confiar melhor no Poder Judiciário, confiar melhor nos profissionais que atuam e operam o direito. Recentemente eu li uma entrevista na Folha de São Paulo de um juiz da 7ª Vara Civil do Estado de São Paulo. Ele diz o seguinte, Jair Maslum, o nome desse magistrado. Diz, olha, muita coisa acontece porque quando o juiz pega o processo, a primeira oportunidade que ele tem para prorrogar, ele prorroga, ele posterga, bota a culpa na falta de servidores, e ele faz a meia-culpa, ele faz a autocrítica e põe a culpa nele mesmo como juiz, em seus colegas, em seus pares. Você acha que aqui no Acre acontece o mesmo? Não, isso é uma realidade de muitos cantos do Poder Judiciário. Daí a necessidade que nós temos do Conselho Nacional de Justiça, do CNJ, para acompanhar, por exemplo, esses juízes que não produzem, esses juízes que deixam o engavetar na primeira o processo, oportunidade posterga, né, não trabalha, não impulsiona o feito. Então o Conselho Nacional de Justiça é um prêmio para nós brasileiros, né, foi criado exatamente para poder ver a gestão do Poder Judiciário, aperfeiçoar a gestão do Poder Judiciário. Porque o promotor tem prazo, o advogado tem prazo, o juiz não tem. O juiz não tem prazo. Às vezes tem ali 10 dias para julgar, passa 20 dias, 1 mês, 2 meses, é preciso entrar com HC, é preciso denunciar na corregedoria para forçar o próprio juiz a julgar o processo. Exemplo disso é o caso do Mensalão, em que o relator, Ricardo Lewandowski, disse, não, vamos segurar aqui para depois de agosto apresentar o relatório, até que a opinião pública foi para cima e o homem agora apresenta o relatório. A gente não descuida de que há uma quantidade excessiva de processos, mas que é preciso que o juiz julgue, que o juiz se disponha a julgar, que o juiz dê a sua prestação jurisdicional. Aí o que o senhor pensa das reformas nos códigos? Recentemente o Código Civil passou por uma grande reforma, o Código Penal está passando também por uma ampla discussão e reforma no Congresso, os códigos de processo estão sendo atualizados, mas se fala muito que com o fim dessa infinidade de recursos,
o judiciário pode andar mais rápido. O senhor concorda? Os advogados não concordam, não, mas o que o senhor pensa disso? Isso é um discurso atravessado, esse discurso não tem fundamento. Eu trabalho na área criminal e até agora eu não detectei um recurso desnecessário. Não existe um recurso desnecessário. Porque o recurso... Não, doutor Sanders, tem um recurso que é meramente protelatório. Não, nenhum recurso é protelatório. Pode ter a função de protelatório, mas é inerente ao exercício da defesa. Porque se o cidadão ele é condenado num processo, o recurso existe porque o ser humano é falho, e o juiz é um ser humano, é falho também. Se o juiz condena, o condenado quer ter uma oportunidade daquele processo ser revisto por um tribunal de justiça. Se o tribunal de justiça condena, mantém a condenação, ele quer novamente que aquele processo seja revisto por uma corte superior, até chegar ao Supremo Tribunal Federal. É onde não existe mais recurso, depois de usá-los todos. Então é do próprio cidadão, porque quando nós estivermos na pele, por exemplo, o sujeito está na pele daquele cidadão, nós vamos querer que nós tenhamos oportunidade de recorrer para que aquela pena seja diminuída ou para que aquela condenação seja revista. O problema não está no recurso, o problema está na morosidade do Poder Judiciário. Em julgar os recursos. Em julgar os recursos. Mas aí o juiz diz é pouco juiz, é pouca vara, é pouco servidor. Mas isso aí nós não podemos estar refém desse tipo de discurso. O Estado brasileiro tem que se aperfeiçoar, ele tem que se modernizar, ele tem que ter estrutura para poder prestar o serviço de justiça. O cidadão não é culpado por isso, a sociedade não é culpada por isso. Por exemplo, uma situação extravagante na lei brasileira, na justiça brasileira, são causas pequenas irem parar no Supremo. Um ministro do Supremo tem que julgar causas de briga de vizinho. O senhor não pensa que isso tem que ser reformado também? Cada dia o Supremo está se tornando um tribunal constitucional para examinar as grandes causas. Daí antes de uma causa chegar lá, tem que ter uma repercussão bem ampla no direito para que aquela causa possa ser julgada pelos ministros, né? Então isso eu vejo como fundamental. Agora, excluir os recursos, acabar com os recursos, o argumento de enxugar os recursos não seria melhor, doutor Sanderson? Diminuir esse elevado número de recursos? Enxugar os recursos muitas vezes é outro nome para acabar com os recursos. Então a gente tem que ver como é que é esse enxugar os recursos, né? Porque vamos enxugar esse recurso, nessa reforma do CPC, do Código de Processo Civil e do Código de Processo Penal, prevê aí, esse enxugamento de recursos. E aí, há uma reação grande no país, principalmente em relação ao Código de Processo Penal, porque nós estamos ali lidando com a liberdade, que é um direito público, que é um direito que não está apenas no campo individual. Ele interessa a uma sociedade democrática, ele interessa a vivência democrática de um país. Então, acabar com o recurso para que o judiciário ganhe mais rapidez, isso não é a saída para se fazer isso. Mais juízes, mais varas, mais funcionários. Mais gestão. Mais gestão, principalmente mais gestão. Que varas. Hoje um dos grandes defeitos do Poder do Judiciário é não ter gestão. Melhorou muito com o Conselho Nacional exigindo gestão administrativa, competência para encaminhar um processo. Que é como se cuidar de uma empresa, cuidar de um processo, tem que ter pessoas que cuidem, que zelem, que tenham competência, que tenham preparo para aquilo ali. Um dos maiores problemas ainda na justiça brasileira é a existência de centenas de milhares de ações repetidas. E um juiz pode julgar de um jeito, outro juiz pode julgar de outro. Por exemplo, vários cidadãos entram com um processo contra uma determinada prestadora de serviço e todos são o mesmo problema. Mas vários juízes podem julgar, dependendo de onde for sorteado e onde cair aquela ação. O senhor não pensa que no novo Código de Processo Civil, no novo Código de Processo Penal, essas ações não poderiam ser agrupadas numa só e desafogar o judiciário? Mas já existe um mecanismo no direito que vem trabalhando essa uniformização de jurisprudência, que é exatamente unir determinados processos que falam da mesma causa de pedido e ter uma solução para aquilo ali, sem necessariamente ter que julgar de um por um. Isso é importante, essas reformas nesse sentido são importantes. O senhor sabe que nessa história da reforma do Código de Processo Penal, um tema que também chama a atenção é o fim da figura do desacato. O que o senhor pensa disso? Isso é uma vitória da cidadania brasileira contra o arbítrio do Estado. Esse código nosso é de 1940, é da época getulista, tem mais de 70 anos esse código. Ele precisava passar por uma reforma como vem passando hoje. Então, por exemplo, a maior vítima do crime de desacato era o advogado. O advogado não podia questionar o juiz, não podia questionar o delegado, não podia questionar uma autoridade que ele já era ali enquadrado como desacato. Já existiria ali um processo criminal contra o advogado. No novo Código Penal, essa figura de desacato some,
vai lá para o crime de injúria e o advogado não responde por crime de injúria nem por crime de difamação, mas responde pelo desacato. Então, sumindo o desacato agora, o advogado não responde mais pelo crime de injúria, onde o desacato vai como uma figura lá. E se o delegado também, no contraponto, disser, não, mas tem advogado para frente que vem aqui e põe a mão na minha cara e me distrata, e aí? Como é que fica o lado dos delegados também? Por exemplo, no caso de uma situação de delegacia, o advogado defendendo um cliente, no caso de uma audiência também, como é que o senhor pensa? Cada parte tem que cumprir a sua missão com cortesia, com respeito mútuo. É assim que os códigos disciplinares exigem, tanto o Estatuto da Advocacia, como o Estatuto Disciplinar da Polícia, dos magistrados, do Ministério Público. Se todos cumprirem o seu papel com cortesia, com respeito, com consciência, não precisa chegar a pontos de agressões físicas ou morais. Então, em determinados momentos do processo criminal, existe algumas emoções mais exaltadas, mas cabe, então, o Poder Judiciário resolver essas situações, mas não amedrontando o advogado com crimes, por exemplo, como o desacato. Essa figura não pode sair porque ele está no exercício da defesa do cidadão. Se o advogado se amedronta na defesa do cidadão, é o próprio direito do cidadão que não fenece, porque o próprio defensor dos seus direitos foi amedrontado, foi ameaçado de prisão, foi ameaçado de processo, a quem ele vai recorrer? O senhor tem esperança de que essas tão esperadas reformas do Código Penal, Código de Processo Penal, Código de Processo Civil, ainda aconteçam nos próximos 2 anos, digamos assim, para que nós tenhamos uma justiça mais célere, ou isso ainda vai demandar mais tempo, mais discussões? Demanda uma discussão maior, porque esse processo legislativo vai para uma casa, volta para outra, e tem emendas, e tem reformas, e tem descontentamentos de um lado, de outro, então isso deve levar algum tempo. Mas já é um bom sinal esses assuntos eles estarem no meio do mundo da discussão, no mundo jurídico, do penal, do processo penal, porque isso passa a enriquecer até as petições jurídicas, passa a enriquecer as defesas, as acusações, porque é algo que não existe ainda, mas está para existir. E se está para existir, ele já pode fazer parte do arcabouço argumentativo de um defensor, de um advogado, de um juiz, e até na mudança de mentalidade de conscientização da sociedade. Por que essas mudanças estão ocorrendo? Porque a sociedade evolui, o direito tem que acompanhar a sociedade. Os fatos é que modificam o direito. Você não modifica os fatos por causa do direito. O direito segue a evolução da própria sociedade. E essa evolução social é que está exigindo essas reformas no direito para que a sociedade, para que o cidadão possa confiar mais nas nossas leis, possa confiar mais nos seus operadores, possam confiar mais na efetividade da justiça do nosso país. Eu vejo com bons olhos esses avanços, eu sou um otimista, eu confio nos avanços da justiça, na melhora da nossa justiça, das nossas leis, na prestação jurisdicional do país. Eu só confio na melhora. Nós temos um momento de recuos, de coisas mais atrapalhadas, mas eu sou otimista no sentido de as coisas caminham para uma evolução, tanto o indivíduo como a própria sociedade. Gente, conversei aqui com o Dr. Sanderson Moura, advogado criminalista, que trouxe aqui sua opinião sobre esse tema do judiciário brasileiro, a demora, a morosidade, as reformas, enfim, as esperanças que existem para que o judiciário brasileiro seja mais célere, mais atuante, mais cidadão. Doutor Sanderson, obrigado pela sua vinda, viu? Muito grato, Alain. Prazer tê-lo aqui no Gazeta Entrevista. Daqui a pouco a gente volta para o terceiro bloco, para o terceiro segmento do programa. Você é nosso convidado. Até já.